Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar sobre empreendedorismo, especificamente como que a gente determina o preço de venda de uma mercadoria. Ou seja, a gente tem que saber exatamente qual é o preço que está custando para a gente, qual é a nossa margem de lucro e qual é o preço em relação também à concorrência. Então, um assunto extremamente importante quando a gente trata de empreendedorismo dentro da educação financeira. Então, vamos lá. Nosso objetivo da nossa aula de hoje é conhecer os cálculos de simulação sobre o valor final da venda, um assunto extremamente importante. Quais são os nossos objetivos? Compreender qual é o valor final da venda, conhecer os cálculos de simulação do preço final, do valor final de um produto e aprender a levantar dados para definir o valor final de uma mercadoria, de um produto. Então vamos lá, começamos com aquelas perguntas tradicionais que todos os vídeos a gente faz. Você sabe quais são os possíveis fatores que influenciam o valor final de venda? Pensem um pouquinho, qual que vocês acham? Já respondemos. Sabe por que é importante efetuar cálculos para chegar ao valor mais adequado do produto? Quais seriam essas razões? Um tempinho para vocês pensarem e vamos para a terceira. Na sua opinião, qual seria o primeiro passo para definir o valor final da venda de um produto ou serviço? Essas perguntas, obviamente, são baseadas em conhecimentos que a gente já tem prévio. Então vamos lá questionar dessas questões o que a gente vai poder responder. Para começar, é importante compreender por que um produto recebe determinado valor. Então não é pelo chute, simplesmente, eu acho que isso vale tantos reais. Não, você tem uma razão de mercado e tem uma razão também do custo que levou e qual que você quer ter de lucro, né? Não é por acaso que é uma relação entre o custo, as despesas que você tem e o lucro. A soma disso é que exatamente vai dar o nosso valor final de venda. Somente por meio desta relação é possível saber quanto devemos ganhar no produto para que o negócio vale a pena. Ou seja, eu tenho que ver qual que é o real custo e o preço, o lucro que você espera, ou seja, aquela bonificação que você vai ter pelo seu empreendimento, se vale a pena vender aquele produto em relação ao que está sendo oferecido pelos seus concorrentes de mercado. Então a gente também tem que saber o preço dos concorrentes, mas não é porque o concorrente está vendendo uma determinada mercadoria a 5, eu vou dizer assim, para eu concorrer eu vou ter que vender a 4,50. Mas primeiro você vai ter que fazer o levantamento para ver se os seus custos, as despesas fixas que você tem e o lucro que você espera está dentro desses 4,50. Senão, você pode estar levando o seu negócio a um prejuízo e não poderá ser um negócio que vai levar muito tempo de mercado. Então, tem que tomar bastante cuidado. Então, vamos lá. Portanto, anote bem os custos de produção, as despesas fixas e as despesas variáveis, qualidade do produto, bem como a sua garantia, durabilidade, preço dos concorrentes para o mesmo tipo de produto e a demanda de mercado são fatores que podem influenciar o valor final de venda. Só é possível identificar com precisão o valor final a partir do cálculo entre essas variáveis que a gente falou, que é exatamente os custos fixos e os custos variáveis. Que nós temos hoje uma citação do Warren Buffett, que é um dos grandes bilionários do mundo, que ele diz o seguinte: por algum motivo, as pessoas se baseiam nos preços e não nos valores. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. O que ele quer dizer com essa frase dele? Qual que é a interpretação? Então, por exemplo, qual a interpretação dessas palavras do Warren Buffett que você faz? Na sua opinião, quando adquirimos um produto, tendemos a considerar mais o preço ou os benefícios, ou a falta deles na aquisição que ele nos trará? Será que o preço e o valor são sempre proporcionais? Pensa um pouquinho. Por exemplo, quando eu compro um celular, vamos pegar um exemplo bem clássico da sua vida. Tem celular que tem qualidade maior do que o outro. Apesar de ter a mesma memória, a mesma placa, mas ele tem uma qualidade embarcada diferente. Então,
Então, às vezes, não é só você paga um valor, não só pelo produto, pela memória que ele tem, pela câmera que ele tem, mas também as qualidades embarcadas nele, que faz com que o preço também suba, que é exatamente a diferença entre o preço e o valor que nós devemos levar em conta. Então, por exemplo, você vai ter por exemplo, um café, onde se serve determinada torta. A qualidade dessa torta vai diferenciar o preço, por exemplo, em relação ao seu concorrente. Então, há uma diferença também do valor agregado, né? A questão de onde você está servindo e assim por diante. Então, a gente tem que levar muito em conta e entender a diferença entre o preço e o valor que você está levando. E isso o cliente também vai levar. Por exemplo, você vai comprar um jeans. Você tem um jeans comum, vamos dizer, de marca genérica, e um jeans de uma determinada grife. O que você está pagando? O produto ou o valor agregado que você está quando você está levando uma marca? Então, esse é um diferencial que também tem que ser levado. A diferença entre o preço e o valor que a gente conversou ali, da quantia gasta na compra de um produto e os benefícios que ele trará ou falta dele na nossa vida, são bastante importantes para a gente levar em conta na hora que a gente compra um determinado produto, né? Quando for vender esse produto, entenda que é necessário se basear em dados concretos e não em achismo. Ah, eu acho que esse produto deve valer tal coisa. Não, você tem que saber exatamente qual é o seu custo e qual é o lucro para você conseguir chegar no valor final. Para isso, você precisa levar muito em conta o levantamento que você vai levar em todo o processo. Em outras palavras, o primeiro passo da definição do preço é identificar cada aspecto variável envolvido na fabricação desse produto. Vamos ver agora a seguir uma precificação do que a gente está conversando. Então, nós temos os custos fixos. O que seria o custo fixo? É aquele custo que não interessa se eu vou fabricar uma unidade ou 100 unidades. Esse valor não vai mudar. Agora, custos variáveis. O que são os custos variáveis? É aquele que depende exatamente de quantas unidades eu vou ter. Se eu vou fabricar, por exemplo, bolos, aluguel, por exemplo, não vai mudar. Mas a quantidade de bolos, quantidade de farinha, de ovos, de manteiga, de luz que eu vou gastar, de gás que eu vou gastar, ele vai estar dentro dos custos variáveis. Porque se eu faço um bolo, é diferente de eu fazer 10 bolos. Então, isso vão ser os custos variáveis. Bem, e além disso, sempre no negócio, no empreendimento, a gente vai ter uma fatia que a gente chama de lucro. Esse lucro vai depende do produto que você tem, você pode ter uma margem de 10, de 20, de 30, 40, 50%. Depende exatamente do produto que você tem. Por exemplo, se é um produto que agrega muito o conhecimento, a habilidade, o lucro vai ser muito maior em relação aos custos fixos e aos custos variáveis. A média normal, que a gente normalmente fala aí, é em torno de 30%. Então, somados os custos fixos, os custos variáveis, mais o lucro, vai chegar-se ao preço final de venda que você vai ter. Nesses custos, obviamente, você tem que lembrar que também tem os impostos, não é verdade? Então, vamos ver aqui um estudo de caso aqui, que é o caso da Ana. As pulseiras que a Ana produz têm os seguintes custos. As miçangas das pulseiras que custam 85 centavos, o elástico 12 centavos, a pedraria 1,12, os custos fixos para ela fabricar, e comprar o produto, a passagem que ela gastou, dá 1,65 por pulseira. Se ela vende cada pulseira a R$10, qual é o lucro que ela tem em cada peça? Lembrando o conceito lá que a gente falou. A soma dos custos fixos, mais os custos variáveis, mais o lucro, com o preço de venda que a gente tem de R$10. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já voltamos a conferir.
Então, pessoal, quando a gente está fazendo o levantamento desse preço de venda, inicialmente, quando você está com uma produção ainda muito baixa, você pode pegar num papel e começar a fazer as anotações, mas no futuro, e eu acho que a gente já tem conhecimento para isso, você começa também a usar meios que vão facilitar o cálculo disso, para você ter uma rapidez na hora de atualizar em relação ao número de produtos que você tem, utilizando, por exemplo, uma planilha eletrônica. Então vamos lá. Então pegamos aqui os custos variáveis, que são 85 centavos, mais os 12 centavos, mais 1,12, que os custos variáveis vai ser R$ 2,09. Somando os custos fixos, os custos variáveis que já estão lá, os fixos seria R$ 1,65, somamos os dois, R$ 3,74. Lembrando que o custo, R$ 3,74, o lucro não sabia, então é a nossa incógnita, portanto é o nosso valor que eu não conheço, é igual ao preço de venda, que é R$ 10. Passando 3,74 para o lado, portanto o lucro foi de R$ 6,26. Alguém diz, nossa, o lucro aqui praticamente é o dobro do custo. Lembra do que eu falei lá? Dependendo do produto, esse lucro vai variar. Porque o maior valor agregado aqui à pulseira não eram os materiais que foram feitas a pulseira, e sim o trabalho que a Ana teve de fazer. Então é comum também acontecer lucros de próximo de 100%, dependendo do produto, porque aqui a gente não colocou, por exemplo, o tempo para ela fabricar. Claro que se ela começar a fazer isso mais em larga escala, ela vai ter que quantificar também qual que é o custo do seu trabalho durante a montagem dessas peças. Ela vai ter que ver quanto tempo ela leva, qual que seria o custo de cada hora trabalhada dela para ela colocar aqui dentro dos custos. Ela vai ter mais ideia exatamente que ela tem de produtividade em relação ao lucro real que ela tem, porque aqui dentro desse lucro está também remunerado o trabalho dela. Então isso também a gente tem que ter muito claro quando a gente próprio fabrica aquele produto. Então, Ana também vende tiaras de tecido e acessórios para cabelo, né? Então ela tem uma linha de produção, ela não tem apenas um produto, ela oferece mais esses outros 2 produtos. Ela divulga o seu trabalho numa conta pessoal do Instagram, não tendo custo nenhum com isso. Suas maiores clientes são suas amigas e conhecidas. Por exemplo, se ela quiser aumentar a sua rede, ela pode fazer um anúncio pago dentro do Instagram, que não custa tão caro, e ela pode aumentar esse público que ela tem. Consequentemente, ela pode ainda ampliar. Mas esse estaria entrando aonde? Nos custos fixos ou variáveis? Esse é um custo fixo, né? Se ela fizer constantemente esse impulsionamento das suas publicações. Além disso, além de identificar os custos de produção e divulgação dos produtos vendidos, é necessário se informar dos preços praticados pela concorrência. Por que é importante? Porque se o preço estiver muito diferente da concorrência, ele vai procurar a concorrência, obviamente. Mas se o teu produto tem um diferencial, você tem que deixar muito claro para esse consumidor qual é o seu diferencial em relação aos concorrentes para justificar o preço que você está cobrando. O preço final deverá ser suficiente para cobrir os gastos, mas também ser competitivo. Por exemplo, Ana vende as tiaras e acessórios que produz por um preço mais alto que da sua concorrência, uma loja do seu bairro que também trabalha com esses produtos. Então, o que ela pensou? Suas vendas continuam bem, mas mesmo com esses preços, ela pode mantê-los então. Porém, se ela perceber que seus clientes estão migrando para a concorrência, ela vai ter que, rever esses preços, porque senão cada vez vai aumentar ainda mais. Talvez seja a solução procurar novos fornecedores, ou seja, seu material de custo diminuir, trocar as embalagens por uma embalagem mais barata e comprar a matéria-prima pela internet, que normalmente é mais em conta. Vamos supor agora que Ana esteja perdendo clientes e decidiu rever os seus preços.
Uma tiara custa R$ 7,00 para ser feita, sendo R$ 5,50 equivale à matéria-prima, o tecido e a armação, e R$ 1,50 restante condiz com os custos fixos. Com os 50% de lucro, então, acrescendo a esses R$ 7,00 50%, o preço final está R$ 10,50. Porém, se a Ana conseguisse comprar embalagens pela internet com frete grátis, em vez de ter que se deslocar até ao local, economizaria esse valor. Então, como é que ela ficou? Ela decidiu que fazer um pedido maior de embalagens pela internet conseguiu que a entrega fosse grátis. Isso fez com que seus gastos de produção reduzissem. Vamos ver, ó. R$ 5,50 a matéria-prima, então já caiu bastante, né? 5 centavos por unidade de embalagem. E a nova margem de lucro ela baixou para 2,75, né? Porque ela continua aquela porcentagem, 2,65. Qual vai ser o novo preço de venda dessa mercadoria? Então, como é que ela vai fazer aqui, gente? Ela vai pegar os custos, né? Somar esses custos aqui. Então, portanto, o preço lá, que era R$ 10,50, caiu para R$ 8,30. Ou seja, ela ficou muito mais próxima da concorrente. Então, qual é a diferença entre o preço final antigo e o preço novo? Qual será a economia percebida pelos clientes? Exatamente, era R$ 10,50, agora é R$ 8,30, portanto, R$ 2,20. Parece pouco, mas isso pode fazer as clientes migrarem para a sua concorrência. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Vamos agora relembrar um exemplo que a gente trabalhou no vídeo anterior. Vocês lembram da Laodiceia? Que ela produzia pães de queijo. Lembram? Na aula passada, a gente calculou a produção de 500 pães de queijo, que era R$ 259,23. Hoje nós vamos calcular o preço de venda desses 500 pães de queijo. Mas como é que ela vai apresentar esse produto? Ela vai vender o produto em pacotes que tem 20 unidades. E em cada pacote ela tiver um lucro de R$ 30. Então ela quer ter R$ 30 em cada pacote. Qual deve ser o preço de venda de cada pacote? Ou seja, a gente vai ter que ver primeiro o custo, que nós vamos ter unitário, depois nós vamos ter que ver as 20 unidades, somar o lucro, a gente vai ter o preço de venda. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir o resultado.
Então vocês viram que é muito importante a gente definir esse preço de venda, que não é o que eu acho que eu devo vender. Aqui o caso da Laodiceia a gente já viu no vídeo anterior qual é o custo total para 500 pãezinhos. Ela quer fazer os pacotes com 20 pãezinhos. Então vamos ver como que a gente chegou a esse cálculo e ver se vocês conseguiram acertar. Vamos lá. Então nós tínhamos ali R$ 259,23 para as 500 unidades, ou seja, cada unidade dos pães de queijo vai ser de 52 centavos aproximadamente. Como são 20 unidades nesse pacote, nesse formato que ela vai vender, nós vamos fazer 52 centavos vezes 20, portanto, o custo dela é R$ 10,40. Como ela quer ter R$ 30 de lucro, ela vai somar aos 10,40, portanto, o preço de venda vai ser R$ 40,40. Será que é um bom preço? Bem, ela vai ter que chegar e ver o que a concorrência está ofertando para ver se ela não está muito diferente do preço da concorrência, porque senão vai ficar difícil ela conseguir vender. Então, concluindo o nosso vídeo de hoje, a gente viu que é essencial saber calcular o valor final de venda dos produtos e serviços, que isso também vale para serviços. A gente fixou muito em produtos, mas também para serviços. Para começar, devemos listar todos os custos envolvidos com a produção, inclusive para ir comprar a matéria-prima que a gente vai necessitar. E há uma relação entre custos e lucro e o valor final de venda. Tudo isso se relaciona como a gente viu no vídeo de hoje. Então, nesse vídeo nós falamos como a gente pode obter o valor de venda final de um produto ou de um serviço que a gente vai oferecer no nosso empreendimento. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.